É muito maravilhoso, meu irmão. Irmãos, continue orando pela igreja. Online. Glória a Deus. Continue orando, está crescendo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Tem Jesus. nos dado graça de responder. Ontem eu não pude falar com os irmãos, mas provável que amanhã, hoje, nós vamos dar resposta a todos. Glória a Jesus. Olha, irmãos, porque tem alguns que são como ovelhas sem pastor. Estou confiado em Jesus e abaixo de Jesus, né, o Espírito das nossas vidas. Né? É verdade. Só o Senhor. Irmãos, nós vamos falar sobre o pastor Jesus. Glória. Há muitas profecias no Velho Testamento. Jesus tem muitos nomes no Velho Testamento. Siló, muitos não conhecem esse nome, né? Até que venha Siló, uma referência a Cristo, está lá no Velho Testamento, né? Nós temos um outro nome muito conhecido de Jesus no Velho Testamento: Davi. Davi. Tem outros nomes, renovo. Há tantos nomes que são, na verdade, honras ao Senhor Jesus, né? Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, Glória. Emanuel, Pedra angular, né? Glória a Deus. Tem outros nomes referentes, né, a Cristo. Josué. Há vários nomes, não na época de Josué, mas o sacerdote, lá em Zacarias. Há muitos nomes, irmãos, que são referentes a Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos então falar sobre este nome referente a Jesus, o nome Davi. Deus fez uma promessa ao seu povo no Velho Testamento, que no futuro ele ia erguer um homem, um pastor segundo o coração dele, muito depois de Davi. Mas ele disse: o meu servo Davi, meu servo Davi. Glória. E o Senhor disse que permaneceria o seu reinado, permaneceria o seu pastorado. Muitos servos no passado ainda não tinham o Espírito Santo continuamente com eles, para lhes revelar, lhes mostrar muitas coisas ocultas na palavra. Como está escrito, quando aquele anjo tocar a sua trombeta, então será revelado o segredo que Deus falou pelos profetas. Até colocamos esse estudo na internet, né? O segredo que o Senhor falou aos seus profetas. Esses segredos estão contidos nas histórias do Velho Testamento. Dentro de uma história tem uma profecia, tem uma revelação concernente a futuros, que muitas igrejas não conseguem, tem que estar e termina desprezando o Velho Testamento. Porque se você não tem visão de uma coisa, você não tem interesse por ela. Não é isso mesmo? É verdade. E aonde estiver o teu tesouro, então se você não encontra um tesouro aqui no Velho Testamento, seu coração não te inclina a isto. Ele vai te inclinar a algo que você está visualizando, querendo. Mas nós temos que amar toda a palavra. Pedro não disse que nós devemos atentar para as palavras dos profetas, nós fazemos bem em atentar para elas. Amém. Ele disse, fazem bem em atentar. Certamente quando ele leu as cartas do apóstolo Paulo, ou ouviu Paulo falar com a grandeza imensa, colocando o Velho Testamento no futuro, eles ficaram maravilhados. Pedro foi suficientemente humilde para dizer: o nosso amado irmão Paulo nos escreveu pontos de difícil interpretação, que os indoutos e inconstantes torcem, e as outras escrituras para sua própria perdição e condenação. Então nós vemos que os irmãos reconheciam como o apóstolo tinha recebido essa grandeza de entender o que está
oculto e escondido dentro das profecias do Velho Testamento. Mas como eu já falei, vocês vão ler e vão perceber facilmente. Vamos ficar de pé e abrir nossos livros, nossas Bíblias, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Não é contra os pastores verdadeiros, é contra os infiéis. Nós sabemos aqui que eles são desmascarados pelos pecados cometidos. O Senhor vai falando tanto aos pastores como aquele tipo de rebanho que acompanha esses pastores, que pisam com seus pés a água para ficar turvada, para as outras não beber uma água limpa. Olha que tem crente por aí que colaboram com um líder que não prega a verdade, que não ama o verdadeiro rebanho de Deus. Esse texto todo fala sobre isso. Porém, eu não vou tratar dos falsos pastores, eu quero tratar da profecia. Uma parte da profecia, ela é muito maravilhosa, é rica em detalhes, né? Então nós vamos ler aqui Ezequiel 34, versículo 23. Todos acharam? Amém. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. Preste atenção na riqueza dos detalhes. Acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, porque o deserto é um lugar inseguro, entendeu? Então ele está falando, fazendo aqui uma comparação, que qualquer lugar, por mais perigoso que seja, ficará seguro. E dormirão nos bosques, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão, aleluia. Aleluia. E as árvores do campo darão o seu fruto, Glória a Deus. e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas, viu? Como tem hoje, pessoas se servindo das ovelhas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra, novamente, nunca mais, presta bem atenção, a força da palavra, nunca mais, aleluia, irmãos, isso tudo para mim tem um fundamento, sabe, irmão? Tem que ter uma força muito grande, né? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, não é? Nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas e ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Ah, pastor, esta profecia não é para a igreja, é para a nação de Israel. Oh, sim. Na época que foi profetizado, a palavra se referia a um povo que estava servindo a Deus. Mas será que é só para Israel? Vamos mostrar então no mesmo livro de Ezequiel, para não deixar ninguém com dúvida. Deixa eu ver se eu acho nesta Bíblia, onde o Senhor diz que os estrangeiros que gerarem filho no meio de Jerusalém entrarão em herança igualmente. Aleluia. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Capítulo 47.
Versículo 22, acharam? Amém. Está escrito. O 21 diz: repartirei, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Mas para que não deixasse dúvida, Deus deixou uma pequena profecia, que é uma explosão de vida. Depois Paulo escreveu que Deus acabou a parede de separação, acabou, já era. Mas as profecias para Israel é só para Israel. Que isso? Nem todos que são nascidos em Israel são israelitas. Que isso? Você estabelece um pensamento que os israelitas são mais especiais do que vocês. Vocês estão na carne. Agora dos dois povos Deus ajuntou, acabou com a barreira de separação, e dos dois povos fez um povo só. Você agora é judeu também em espírito. O verdadeiro judeu é aquele que é gerado por Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Por isso que Deus deu lá na casa de Abraão, aleluia, duas alegorias. Dois homens, Ismael e Isaac. Ismael nasceu segundo a vontade do homem, da carne, representando os filhos escravos que nasceram dentro de casa. Era filho de Abraão, nasceram em casa, mas ele era escravo, e quando chegou a época certa ele foi mandado embora sem herança. É uma simbologia, é uma alegoria. Quem nem entenda. Isaac foi o filho fora da vontade humana, da condição do seu pai, da sua mãe. Deus prometeu, Deus fez então brotar ali algo, uma vara seca. Então aquele filho é os filhos escolhidos, filho gerado pelo Espírito Santo, filho gerado não lá na nação de Israel, mas gerado pelo Espírito Santo, que torna cada um membro do corpo de Cristo e filho de Deus. Amém. Por entender isso, irmãos, estude isto. Você é tão chegado quanto qualquer judeu convertido. A diferença é que um judeu convertido conhece bastante o Velho Testamento. Então diz aqui: repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para os estrangeiros que peregrinam no meio de vós. Olha, vamos ver a condição do estrangeiro. Aqui está dizendo que vai ser sorteada também para os estrangeiros, mas com uma condição. Vamos lá: que geraram filhos no meio de vós. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, procure entender essa revelação. Ué, geraram filhos, então só o estrangeiro que casa no meio lá em Jerusalém que pode, né? Será que é isso mesmo? No meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Aleluia. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhes darei a sua herança, diz o Senhor. Nunca na lei isso foi prescrito. Nunca Deus disse isso, mas isso é uma profecia para o futuro. É uma profecia em que neste tempo a besta ruim, o diabo e seus demônios, não estarão perturbando as ovelhas. Amém. Como diz em Cantar de Salomão: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Cante bonito, poema bonito, mas está falando dos demônios no final da grande tribulação. Ó, pomba minha, mostra-me a tua face. Ó, amiga minha, a chuva passou, cessou. Veja, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal à vinha. Tira a besta ruim da terra. Aleluia. Eu não posso discutir isso na mente de vocês, eu recebi por revelação, mas eu sei quem eu crido, e ninguém vai tirar isso de mim. Glória a Deus. Posso cortar meu pescoço, eu vou morrer, mas eu vou guardar na minha alma e no meu espírito. Amém. Porque isso foi por revelação divina, meus irmãos. Lendo o Espírito Santo falando, isso é assim, assim. E a maior certeza que Paulo usou essa expressão. Aqui ele disse que vai entrar em herança os estrangeiros que gerar filho em Jerusalém. Jerusalém significa cidade, paz. E o que significa gerar filho lá? Paulo disse assim: eu sinto dores de parto, falando em relação aos Gálatas. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Por que então lá no Egito o Senhor mandou marcar a porta com o sangue de Cristo, para que o filho, o primogênito, não fosse
fosse morto. Aquilo, o primogênito, o filho que você gerou, é a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Você era uma velha criatura, você nasceu de novo, então foi gerado uma nova criatura. Você tem um ser novo, você tem uma criança dentro de você. E se você quer saber como está a sua vida espiritual, pede ao Senhor para mostrar como está a tua criança. Glória a Deus. Porque nós somos a Universal Assembleia Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Primogênito. Você tem que ter o seu primogênito. Lembra das duas mulheres que foram no dia de Salomão? Uma virou-se sobre a sua criança e matou. É assim que são os ímpios. A tola derruba a sua casa com as próprias mãos, está destruindo, está matando a sua criança. E ela tenta roubar a criança da outra. Mas as duas estavam no mesmo pecado. Mas uma mostrou quanto amava o seu filho. Quando viu que Salomão mandou dividir a criança e repartir para as duas, suas entranhas se comoveram. Ali está a igreja do Senhor. A outra é a igreja do diabo, a mulher do diabo. Não, nem meu, nem seu, pode dividir. Então ela manifestou o seu sentimento perverso, porque ela não tem a sua criança. Ela não gerou filho em Jerusalém. Gerar filho em Jerusalém, irmão, significa quando você recebe Jesus na sua vida, um novo ser nasce dentro de você. E você torna-se pai e mãe de uma criança. E a criança é você mesmo. Amém. Você tem que alimentá-la com leite racional. Como Pedro disse, desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, para que por ele vá crescendo. Irmão, eu estou falando para vocês, aleluia, coisas religiosas. Eu não estou falando assunto, irmão, corriqueiro todo dia, não. Desculpa, não é que a Bíblia seja corriqueira. Eu não estou falando assunto de todo dia. Eu estou falando de assunto profundo, glorioso. Eu não preparei isso porque eu cheguei aqui, estava procurando o texto que eu queria, porque eu falei, Senhor, não tenho mais nada, eu trabalhei hoje aqui com os irmãos, foi uma bênção. Veio até irmãos que eu não imaginava, irmão Valderlei estava aqui, irmãos trabalhando aqui até 3, quase 4 horas. Foi uma bênção grande. Cheguei em casa cansado, dormi um pouquinho, porque se eu viesse do jeito que eu estava, eu não conseguiria ficar aqui de tanto cansaço e dores nas pernas. Então eu tenho que descansar um pouco. E eu falei, Senhor, eu não peguei na palavra, mas me ajuda, por favor. Eu não sou como os pastores que abrem em qualquer lugar, me revela o que o Senhor quer. Aleluia. Eu ia pregar um outro assunto, irmão. Glória a Jesus. Quando eu estava aqui, o Senhor falou assim, fala sobre o meu servo Davi. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus, aleluia. As revelações de Deus são incomparáveis, meus irmãos. Quando Deus quer falar para vocês algo que Ele quer que vocês saibam. Não sei se todos sairão daqui alimentados, mas alguém nessa noite aqui vai sair daqui fortalecido desta palavra, porque ela tem poder. Aleluia. Eu sei que tem irmãos aqui que amam muito, muito mesmo a palavra, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma riqueza, meus irmãos. Então gerar filho em Jerusalém significa, irmão, nascer de novo em Cristo Jesus. É isso que significa. Aí os judeus leram isso no Velho Testamento, muitos pastores leram isso, mas não detectaram o que significa isto. Um estrangeiro igualmente receber a mesma herança, a mesma quantia, só porque gerou uma criança em Jerusalém. Aleluia. Sim, você nasceu de novo, agora você tem sangue judeu lá do céu, não é da carne, não. Nós não podemos estimar demais todos os judeus, tem muitos deles no inferno. Você sabe quem foi Einstein? Um judeu alemão. O outro amigo dele, judeu alemão, criou um gás terrível, matava os soldados como se estivesse morrendo afogado, mesmo em terra seca. Um animal judeu. Então Deus vai salvar todos os judeus? Fala, irmãos. Não fiquem assim pensando com dúvida. Se você tem dúvida, você não está aprendendo. Porque Jesus disse, ai de ti, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, cidade o quê? Judaicas. Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que em ti foram feitos, há muitos teriam se convertidos. Uma expressão que o Senhor diz que eles iam ser lançados do mais profundo do inferno, dos infernos, os judeus. Irmão, Jesus e o Pai estão olhando para a igreja. A igreja é constituída de gentios e judeus convertidos em Cristo Jesus. E os que não se converteram, Deus vai trazer a grande tribulação. Os crentes que vão ficar aqui e para os judeus, para eles entenderem o que eles rejeitaram, por se acharem superior e donos da verdade. Ainda que tem bastante conhecimento. Claro que eu tenho que aplaudir para eles, porque eles nasceram dentro da Bíblia.
ou dentro do Torá, no Velho Testamento, mas nós temos tido revelações. Aleluia. Que muitos deles não tiveram. Eu recebi uma vez uma revelação que um judeu recebeu há muito tempo antes de mim. E eu também recebi a mesma revelação. E ele escreveu um livro. Eu não escrevi porque recebi a ordem de Deus. Mas foi bom ter escrito. Ele disse que Deus lhe revelou, mostrou para ele, um judeu convertido em Cristo Jesus. Deus revelou para ele. Porque eu dizia para o irmão da Assembleia de Deus, ele não cria no que eu falava. E um dia ele veio sem graça me mostrando o livro, mas não quis me deixar ficar com o livro na mão, que eu queria tirar uma cópia, eu ia guardar para o resto da minha vida, para mostrar para as pessoas aqui, irmão. Deus revelou há muito tempo que o Espírito Santo, ele é o sangue de Jesus. É ele que é o sangue que você pede. Me cobre com o teu sangue. Você não tem que pedir isso. Não tem mandamento disso na Bíblia. Nem expulsar demônios do sangue de Jesus. Deus opera por misericórdia. Mas depois que você passa a saber a verdade, como hoje, quem não sabia, a partir de hoje, quando você falar o sangue de Jesus tem poder, o diabo não vai te atender mais. Porque hoje, nesta noite, você soube a verdade. Aleluia. E o Senhor começou a me revelar grandes coisas, como é que o sangue trabalha no nosso corpo e como é que o Espírito Santo faz igualmente. E ele é o sangue vivo de Jesus. Aleluia. Que torna essa palavra aqui viva, poderosa. Ele dá verdadeiramente sentido, porque foi ele mesmo que foi mandado por Deus inspirar os profetas e os apóstolos para deixar escrito para nós. E tiver dúvida aqui, ele vai mostrar para quem buscar o Senhor. E esse irmão da Assembleia de Deus me trouxe o livro, mostrou para mim, eu li. Ele falando, o judeu falou largamente sobre o Espírito Santo, que é o sangue de Jesus. Olha, nós choramos no meio da rua. Aleluia. Para mim foi uma confirmação, porque se uma pessoa não é muito conhecida, não tem status na vida, é um pobre coitado, e Deus lhe revela, ninguém dá muito crédito. Mas se o doutor da televisão, que todo mundo conhece, que milhões de gente está assistindo, ele fala um monte de coisa, ele fala algo, todo mundo acredita. Mas para mim foi suficiente. É irrebatível isto. Discuta o assunto. Quem quiser discutir, debater, não vou debater. Sei que vai falar um monte de coisa errada. Às vezes, mas eu não debato, sabe por quê? Tem gente que vai pecar muito no negócio de debate. Não serei eu, que sei que tenho crido, mas dá para notar as dúvidas das pessoas e quando começam a explicar e falar completamente estranho e sem muita base nas escrituras, dando interpretações estranhas. Então, para não deixar a pessoa pecar muito, te corta o assunto. Ao servo do Senhor não convém quando convém. Mas, queridos, então, a herança é para todos. Tanto é que Paulo escreveu que Deus acabou com a barreira de separação. Os dois povos uniu, fez um povo só. Na visão de Deus agora, a igreja é uma só. Aquela história de que lá, Apocalipse 12, de que aquela mulher é Israel, irmãos, os apóstolos, essas estrelas na cabeça da mulher, têm influência com todos os gentios, conosco, com os judeus, com todos. A igreja é uma mulher só. Jesus não tem amante. Ele tem uma só noiva. Ele não tem concubina também. Ele tem uma mulher, uma noiva só. Os que vai de Jerusalém, Israel ser uma mulher e gente ser outra, isso é uma coisa da cabeça de muitos cientistas evangélicos, porque eles usam muita ciência para descobrir a Bíblia. Queridos, por isso nós vamos para cá para mostrar para os irmãos que esse reinado que o Senhor fala no livro de Ezequiel, em que Davi vai pastorear, e o Senhor vai acabar com a besta ruim da terra, a besta ruim, a besta, é o diabo, irmãos, Satanás e seus demônios, porque nos 1000 anos de paz, eles serão trancados no inferno, como nunca foram trancados. Nenhum capeta vai vir na terra tentar ninguém. Por isso que os animais ficarão mansos, por isso que não haverá guerra. As armas de guerra serão transformadas em instrumentos agrícolas, ferramentas para trabalhar a terra. Isso Deus vai fazer literalmente. Jesus vai reinar aqui, ele é o Davi. É ele, Davi, do Antigo Testamento, prometido. No entanto, os judeus do Velho Testamento, sem ter a revelação, não foi culpa deles, não.
Deus deixou assim, até para nós estudarmos hoje. Outros já estudaram. Deixou, não é? Pessoas ficarem duvidosas, porque eles criam na profecia, mas algo estava acontecendo. O livro de Ezequiel é um livro em que Jerusalém tinha sido arrasada. Davi já tinha partido há muitos anos, Salomão, Roboão e muitos outros. Acabou o reinado de Jerusalém. Mas o Senhor falou por Ezequiel. Ezequiel estava em Babilônia. Deus estava ali falando, mostrando visões sobre o futuro. E nesta profecia que ele disse que ele vai levantar Davi, e que nunca mais seu reino seria mexido, e que as ovelhas iriam pastar, deitar no deserto, haveria segurança, e eles iriam entender que Deus estará com eles. Diz que nunca mais ninguém ia perturbá-los. E até hoje a Jerusalém terrena é perturbada. E nos 7 anos da grande tribulação ela será muito perturbada. Aleluia. Glória a Deus. E com presidentes e mulheres à frente de Jerusalém, nunca esta profecia irá acontecer na mão de homem algum. Só o homem, Jesus, o Filho do homem, é que se encaixa perfeitamente dentro dessas profecias. Agora vamos para o Salmo. Glória a Deus. Vamos para o Salmo. Salmo 89. Eu vou marcar aqui que eu posso voltar de repente para cá. Você sabe que o nome Davi significa amado. É como se Deus estivesse falando: levantarei um só pastor, e haverá um só pastor e um só rebanho. Então isso não está acontecendo em lugar nenhum. Tem gente na sua vaga consciência, seus vagos pensamentos: não, irmão, nós temos que nos unir, porque o Senhor tem revelado que vai unir o povo num só rebanho, e haverá um só pastor. Irmãos, você não sabe de muitas coisas que anda na mente do povo evangélico. Já disse para vocês, eu não sou evangélico, eu sou cristão. E você, Antônio? Antônio está aí nos visitando depois de tantos anos. Você continua sendo evangélico? Cristão. Cristão é parecido com Jesus. Evangélico é parecido com a mídia e a igreja prostituta. A maioria. Nós verdadeiramente, irmãos, temos recebido o Senhor que a prostituta não é igreja católica, igreja não sei de onde. A prostituta do Apocalipse é uma religião, será levantada, unida de diversas pessoas evangélicas, católicas, budistas, hinduístas, um monte de seitas. Vai ser formada a mulher. Ela já existe. A mulher do diabo está aí, são os ímpios. Mas a religiosa vai ser levantada, a mulher. Depois ela vai ser isolada e nua. Está cheio de evangélicos já com ela. Essa união chama-se ecumenismo. Cultos ecumênicos. A ideia de Satanás é esta: colocar na ideia das pessoas um só rebanho e um só pastor. E descubram quem vai ser o só pastor esse milênio que nós estamos nele. É o cavaleiro branco. É o cavaleiro branco do Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6, irmão. Até o capítulo encaixou bem para ele. É verdade. Meus amados, fácil não. Salmo 89, vocês conseguiram abrir aí? Amém. Traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. Eu vou ler algumas coisas, vocês vão entender rapidamente.
As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz o concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. O salmista, por ver tantas desgraças, vocês vão ler depois, tanta aflição, ele começa a orar a Deus, falando, Senhor, cadê a promessa? Ele está falando, Senhor, tu disseste na tua palavra que o Senhor vai estabelecer o seu concerto para sempre. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até no céu, dizendo, fiz o concerto com o meu escolhido. Jurei no meu servo Davi. O salmista está trazendo à memória o que Deus falou. Deus jurou a Davi. E Deus não pode revogar isso. Se ele jura por ele mesmo, a tua descendência estabelecerei para sempre. A tua descendência. Só que o salmista achava que a descendência seria as tribos, a nação. Como todo judeu crê nisso. Mas a descendência aqui que o Senhor estabelecia e disse que estabeleceria para sempre, são todos os que no Velho Testamento guardaram o concerto com Deus, e depois que o reinado de Jerusalém acabou e veio Cristo, todos que creram na palavra em Jesus Cristo fazem parte dessa descendência, dessa dinastia, não é, de Cristo, do céu, do reinado eterno. No entanto, na mente dos judeus, é aqui na terra. Até os discípulos estavam com isso na sua mente. Quando Jesus ressuscitou, perguntaram para o Senhor, Senhor, restituirá, eles queriam isso. Neste tempo, o rei a Israel dará o domínio novamente, porque eles tinham em mente essas profecias. Mas Jesus certamente foi muito amoroso e paciente, porque eles não podiam compreender ainda. E disse, não nos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempos e estações que nós não entendemos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então quem está aí segurando tudo é o Senhor. Veja que Jesus não deu nenhuma explicação. Sabia que mais tarde eles iam entender. Porque depois do batismo com o Espírito Santo, eles teriam uma fonte tremenda de entendimento. E eles entenderam isso. Até Pedro falou das profecias. Um homem que não sabia ler nem escrever. Porque o Espírito Santo revelou e ensinou a mente e o coração dele. Então, amados, o salmista tinha em mente como Jerusalém estava sendo destruída, no tempo de Ezequiel. Ele, Senhor, e a promessa? O Senhor não disse? Porque o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E todo servo temente ao Senhor faz essas perguntas, Senhor, mas o Senhor não disse. Mas o entendimento é que dificulta isso. Vamos mais um pouquinho. Eu li o versículo 4. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o seu trono de geração em geração. Quer dizer, ao pé da letra, isso não aconteceu. Parou. Mas espiritualmente continuou. Visivelmente deu uma parada. Mas quando veio Cristo, Cristo venceu o diabo, morrendo na cruz para ser sacrificado como o cordeiro, ou aqueles cordeiros que representavam ele mesmo. Então a dívida do homem com Deus foi sanada, foi quitada. Então o reinado continuou. O descendente é Cristo. O descendente eterno é Cristo. E todos aqueles que vêm de Cristo até agora são descendentes eternos. Por isso que está escrito, bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos, as suas obras os sigam. É muito maravilhoso esse entendimento. Mas você precisa raciocinar, pensar bastante para entender um pouco. Bom, vou dar um pulo aqui para o versículo 19. Porque ele agora vem exaltando o Senhor, falando as grandezas. É como se ele estivesse falando assim, Senhor, tu fizeste uma promessa, sabe, Senhor? Que o Senhor estabeleceu os descendentes, o trono de Davi de geração em geração para sempre.
Tu que és tão maravilhoso, Senhor, que faz obras gloriosas, que fez os céus, que fez a terra, o Senhor deu comida no deserto. Aí o salmista começa a falar um monte de coisas, exaltando a Deus. Aí ele volta de novo, o versículo 19. Depois vocês leem com calma em casa, é muito interessante esse salmo. Então em visão falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santuário ungido. Ele está recordando o que aconteceu, o episódio, como Deus falou que tinha encontrado um homem segundo o coração, né? Relembrando Deus da promessa. Ele está falando isso aqui, mas o coração do salmista aqui está masquil de Etan, é o varão, servo de Deus. Mas ele está com o coração fixado no que ele falou no início. Senhor, o Senhor disse, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor falou que achou um servo segundo o coração. Ele vai falando, né? Achei a Davi, meu servo, com o meu santuário ungido. Com ele a minha mão ficará firme e meu braço se fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei-os como res. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. O salmista então está lembrando toda a palavra profética de exaltação e de permanência do reinado de Davi, porque ele estava arrasado pela situação que estava acontecendo em Jerusalém, sendo entregue na mão de Nabucodonosor. E cadê aquela profecia? Cadê? Talvez ele até acreditava que Davi ia ressuscitar e Deus ia colocá-lo de novo no reinado. Não estou afirmando, mas na mente do homem pode passar muitas coisas, né? E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu pai. Irmão, aí vem, você começa a entender que está falando de Jesus, né? Meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Oh! A Bíblia diz lá no Apocalipse: o primogênito de toda a criação de Deus. Ele é um primogênito por excelência. Por isso que nós somos a igreja dos primogênitos. Está no plural lá em Hebreus 12, 23, né? Está no plural. A igreja, a universal, a assembleia, a igreja dos primogênitos. E há muitos milhares de anjos que estão escritos nos céus. Então, amados, veja que a igreja é a igreja dos primogênitos. Está no plural. Mas Jesus, por excelência, ele é o primogênito de toda a criação. Então essa palavra primogênito aqui é o filho mais velho. Por isso que as honras eram para o filho mais velho, representando que Jesus recebe a honra maior. Mas quando você está em Jesus, você se torna virgem e primogênito. Primogênito é primeiro. Você está em primeiro lugar em Cristo Jesus. Glória a Jesus. O primeiro lugar é teu. Se você não é primogênito, já era. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso lhe darei o nome de primogênito. Falo-ei mais elevado que os reis da terra. Irmão, essas profecias só cabem na pessoa do Senhor Jesus, esse rei Davi. Glória. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como no dia do céu. Aleluia. Irmãos, para você falar sobre o salmo, você tem que conhecer várias passagens. Acho que alguém aqui, vamos ver, lembrou nesse versículo de uma palavra, de um versículo. E os seus dias serão como no dia no céu. Eu quero que os irmãos lembrem e falem para mim agora. Vou dar uma dica. Poxa, vou dar cola demais. Está no Novo Testamento. Vou dar outra dica. Está na oração de Jesus. Vou dar outra dica. Em João 17. Vou dar outra dica. Ele disse: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Já dei a resposta. O dia do céu. O dia do céu, irmão. Aí a pessoa lê um salmo desse e não vê nada, porque é cego, nada vendo ao longe. Como pode testificar disso aqui? Deus só te dá um trabalho se você tiver ferramenta. Se você não tem ferramenta, Deus vai te dar trabalho pequeno. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que se Deus te chamar e você se santificar, você for um pastor dedicado à leitura e pedir e se consagrar para que Deus te dê revelações, o
Espírito Santo vai fazer você entender muitos assuntos do Velho Testamento que estão contidos no Novo Testamento e ainda para acontecer no futuro, aleluia! É coisa grandiosa. Eu farei os seus dias como? Está falando de alguém. É como se você lembra daquela época, quando você estava no céu? É como se estivesse dizendo isso. Eu vou fazer os seus dias como? No dia do céu. No dia do céu. Lá não tinha perturbação. Lá Jesus era soberano abaixo do Pai, porque o Pai entregou nas mãos dele. Estava sentado ali como aquele filho amado ao lado do seu Pai. Tudo o que ele quisesse o Pai daria, porque ele era muito querido, muito amoroso. Não é? Ninguém o perturbou, ninguém pôde mexer nele, porque ele era o carinho do Pai, o primogênito do Pai, guardado pelo Pai. Então aqui a promessa de novo: vou fazer os teus dias, como naquele tempo, lembra, meu filho? Nos dias do céu. Por isso que ele orou com aquela oração de filho, de pai, lembrando a glória que antes tinha com o Pai. Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Imagina, irmãos, o filho, o coração assim, amando, lembrando da glória e olhando para a noiva do rebanho, querendo salvar o rebanho, ao mesmo tempo desejando voltar para o Pai, a casa paterna. É muito lindo. E aqui o Senhor já falava, prometendo, aleluia, essa glória: e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono, como nos dias do céu. O seu trono como nos dias do céu. Se os seus filhos deixarem minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, viu? Se Deus não pode alterar, o que o salmista estava pensando agora? Jerusalém destruída, cadê os reis? Senhor, o Senhor diz que não pode alterar as palavras que saem dos teus lábios. O Senhor jurou, fez uma promessa eterna. Então o salmista estava desconcertado. Agora, para nós, esse salmo aqui, irmãos, é uma fonte de riqueza. Porque o salmista, na sua dúvida, na sua preocupação das profecias, Deus usou para deixar para nós, irmão, uma fonte de riqueza. Os códigos, aqui dentro desse salmo tem vários códigos da Bíblia, que muitos irmãos não conseguem decifrar. Glória a Deus. Só pelo Espírito. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, ó. Glória. Mas Deus, irmão, ele está falando para Cristo, mas ele usou o homem como símbolo de Jesus. Davi é uma outra alegoria. Davi é um outro personagem, tipificando, representando Jesus. Glória. Não no pecado, é claro. Vocês não vão ignorar isso. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Glória a Deus. Será estabelecido para sempre como a lua. Aleluia. E a testemunha no céu é fiel, tá? Glória a Deus. Mas tu rejeitaste. Agora vem a bronca do salmista, a tristeza. Cadê? O Senhor falou tudo isso? Mas tu rejeitaste. Aqui é o salmista falando para Deus. Mas tu, Senhor, rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Na cabeça dele era contra Davi. Ele queria que Deus trouxesse de volta por causa das coisas que estavam acontecendo. Abominaste o conserto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derribaste todos os seus muros. Aí vem falando da ruína. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, isso aqui, irmãos, para mim é uma riqueza. Eu amo esse salmo. Toda palavra tem hora que você é chamada a atenção aqui, em um lugar que realmente tem algo tão profundo. Eu fico assim sentindo, sabe, irmão, o que ele sentiu. Se eu tivesse lá, eu acho que eu falaria as mesmas coisas. Se eu tivesse uma mente tão boa quanto a dele para citar tudo que Deus falou. Eu não tenho uma mente tão boa. Eu preciso estar lendo várias vezes para eu gravar os versículos da Bíblia. Por isso que nem vou entrar em debate com ninguém, porque eu vou esquecer de muitas passagens. O cidadão vai me ganhar de 10-0, então melhor não entrar em debate com ninguém, né? Derribaste os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho
o despojam, tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos, exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem, também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja, viu? E não o sustentaste na peleja. Isso aqui não cabe a Cristo. Mas na cabeça do salmista, o arraso de Jerusalém estava confirmado que Deus acabou com a revelação. Não quis saber mais da profecia, não quero saber mais do concerto que eu fiz. Realmente eu tinha falado, mas agora longe de mim, não quero saber mais desse concerto, não. Como aconteceu com a história de Eli. O Senhor não tinha prometido a Eli? Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Ele prometeu a Eli que se ele andasse no caminho dos seus filhos, eles, aleluia, permaneceriam no sacerdócio, sua descendência. Mas Deus é tão fiel que quando eles desviaram, ele também desviou a profecia, claro. Mas no caso aqui, o salmista está muito arrasado, porque Davi não transgrediu a ponto de partir na transgressão. As transgressões de Davi foram corrigidas aqui, ele se humilhou, se arrependeu, ele partiu perfeito, sem nenhuma manchinha, tá? Então não tenho nada que falar contra meu irmão, rei Davi, né? Amém. Estou no versículo 44. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Isso aqui se refere ao pouco tempo que durou o reinado, né? Assim, aqui na terra de Jerusalém. Até quando, Senhor? Esconder-te-á para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens. Por que o Senhor fez reinado, levantou Davi, nós, para poder, Senhor, entregar tudo assim de repente? Porque o salmista, como os discípulos, achava que o reinado de Jerusalém seria eterno, e que um dia todos iam ressuscitar, Deus ia botar todo mundo ali, aquela coisa gloriosa. Eu não sei o que se passava além, mas nós conseguimos entender por algumas profecias e pelo sentimento dos apóstolos e dos próprios judeus. Eles não sabiam, a maioria, não sabiam que o reinado seria eterno, seria no céu. Já tem começado aqui em espírito, visivelmente será nos 1000 anos de paz, e depois a terra será desfeita, vem o juízo final, então vamos habitar na outra terra, a outra, não é essa transformada, outra terra, a terra que está no céu, onde habita a justiça e não haverá morte nem velhos. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, aleluia, o céu para sempre brilhar, e eu para bem da cidade, Jesus me dará um lugar, que seja bem humilde, mas eu quero falar, hein? Aleluia, a Deus hei de sempre louvar, no céu tenho muita saudade. É que você tem saudade do céu, irmão? Você não esteve lá? Viemos lá. Que homens há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo visível? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Aleluia. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Mas ele termina glorificando o Senhor. Ele termina revoltado contra Deus, não. Irmão, você está zangado. Meu Senhor, eu não sei com isso. Que nada, termina você acabar de chorar e diz: Senhor, louvado seja teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Já vi gente ficar zangado, orando zangado, falando com Deus. Não, botei Deus no canto. Porque botou Deus no canto? Você botou o seu ego. Lá no canto, levou o seu ego, botou lá em cima. Pensou que botou Deus no canto. Deus não se deixa bater, meus irmãos. Não se deixa escarnecer. As pessoas falam cada coisa, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. É verdade. Aquela varoa, né, que deixou de ser pastora, né, que Deus lhe revelou. Irmãos, ela tem estado numa alegria tão grande assistindo ela, outras irmãs, Maria Conceição, né? Tem várias irmãs, irmãos Denise, e tem vários irmãos, eu não sei o nome de todo, pastor Luiz também, mas vários varões e varoas
sendo edificado com essas palavras. Eu tenho certeza que eles vão se alegrar com esta palavra. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor, irmão, tem confortado o coração do povo que ama a verdade. Agora vocês viram aqui como que por falta de revelação e de conhecimento, servos do Senhor ficam indignados. Mas esse aqui é muito humilde. Termina a sua queixa louvando a Deus. Aleluia. Termina o seu diálogo com Deus, mas reconhecendo que bendito seja o Senhor. Ele sabe tudo que faz. Nós não entendemos, não compreendemos. Por que uma coisa não deu certo? Por que você quis fazer algo e não deu certo? Dá glória a Deus. Você ficou aborrecido, ficou triste, quase xingou, ficou nervoso, nervosa. Não, a Bíblia diz que em tudo dá graça. Você não sabe por que foi barrado. Você não sabe por que foi barrada. Deus te barrou. Às vezes você até culpou o diabo. Que nada. O diabo não faz nada se o Senhor não der um consentimento lá do céu. Como dizia um pastor, até o diabo trabalha para Deus. Que diabo trabalha? O trabalho é porque Deus dá ordem a eles, a gente tem que fazer. Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul e foi lá. Tem esse negócio não, irmão. É verdade. O Senhor não falou a respeito do diabo? Na figura de Faraó, pelos lábios do apóstolo São Paulo, no capítulo 9. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Será que Elibe não é um instrumento comparado a Satanás? O Senhor levantou ele como bordão na sua mão para assolar outras nações, mas quando chegou a época de terminar o trabalho, o Senaqueribe queria arrasar Jerusalém, ir adiante, fazer muita coisa que não estava escrito na história do livro de Deus, não estava predestinado. Então disse Deus, Isaías capítulo 10: acabando a minha obra contigo, eu vou visitar o teu arrogante coração. Glória a Deus. E assim Deus passou-lhe a espada nele. Você sabe da história quando ele foi atacar lá o servo do Senhor, o rei Ezequias? É isso? Aleluia. Agora, irmãos, que maravilha. Eu não vou alongar porque já passei da hora, mas veja bem, voltando então para Ezequiel 34, agora vocês já entendem melhor, confrontando tudo isso, que esse reinado aqui é o reinado de 1000 anos sobre a terra e o reinado eterno. Voltando a Ezequiel 34, versículo 23 que eu li: e levantarei sobre elas um só pastor. Veja bem, eu não sei se, na verdade eu não sei informar porque eu não busquei. O tempo em que esse salmista aqui falou isso foi no tempo que Jerusalém foi destruída. Mas veja bem que Deus usou Ezequiel para reforçar a promessa. Ele ratificou, ele confirmou a promessa que ele tinha feito. E de tempo em tempo, quando Jesus veio, os discípulos entenderam que esta profecia era com Jesus, o Messias do céu, aleluia, Aleluia. o Emmanuel, aleluia. Por isso que os discípulos exaltaram a Jesus e os demônios ficaram furiosos, Louvado seja o nome. porque Satanás viu que Glória a os Deus. discípulos tinham coragem de testificar Glória a que o Jesus. rei Davi é Jesus. Glória. Aleluia, Senhor. E o nome de Jesus foi propagado, está até hoje. E os que se calam nas igrejas para falar de Jesus, quase não falam de Jesus, falam de Deus, e Deus para lá, e não sei o que lá, e bondade, e não falam da obra redentora, desse poder tremendo, transformador, Aleluia. uma explosão de vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Isso é profundo: caminho, verdade e vida. Toda a verdade do Velho Testamento é em Jesus. Tudo se encerra nele, começa com ele, se encerra com ele. Por isso que ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória. Vocês pensam que vão ouvir Jesus falando mansinho com você? Deus vim, eu sou por herança. Ele vai falar com voz de arcanjo, com voz de trovão, irmão. Aleluia. Jesus vai fazer os céus estremecerem com a sua voz poderosa. Nome de Jesus. Aleluia. No entanto, irmão, com aquela voz que chama a sua atenção, que faz você se sentir assim em casa, faz você sentir assim, com confiança nele. Mas os perdidos, eles vão tremer. Não pensa em Jesus aquele morrido lá na cruz, não. Pense num ser glorioso, poderoso. Aleluia, Tá? Senhor. Eu procuro exaltar o meu Senhor Jesus.
Quando eu vejo o pastor que fala de Jesus, fala desse tamanhozinho de Jesus. É porque Jesus não é grande de Jesus. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Aleluia! Nós temos que exaltá-lo, irmãos. Nós estamos aqui vivos porque Ele é vida e Ele permitiu que vocês estivessem. Amém. Glória. Exalte o nome do Senhor. Irmãos, está aqui todos que geraram o Filho em Cristo Jesus entrarão em herança, vão entrar em herança igualmente. A profecia não pode ser revogada, porque o apóstolo Paulo falou também não será revogada, porque dos dois povos o Senhor fundiu e fez um povo só, acabando com a barreira de separação. Deus acabou com a barreira de separação, porque agora o Espírito Santo faz todos se voltar para Cristo e tornar uma só família. Deus não olha para a carne. A nação de Deus não é nação feita de carne e ossos, ainda que vamos ter um corpo aqui para reinar com Cristo aqui, mas a nação do Senhor é espiritual. Jesus diz que importa que os verdadeiros adoradores, diz para a mulher Samaria, adora o Pai em espírito e em verdade. Amém? Amém! Vamos ouvir o grupo de louvor Rosa de Sarau. Aleluia. Glória a Deus! Irmãos, eu poderia continuar falando muitas coisas.